Olá, galera do sétimo ano A, sétimo ano B, sétimo ano C. Tudo bem? Então, aqui é o professor João Gimenez, mais uma aula de ciências. Hoje falaremos sobre gimnospermas e angiospermas, tá certo? Lembrando que eu já havia dito semana passada, nessa semana estarei enviando uma avaliação no Tec Educar, tá bom? Quando você estiver vendo esse vídeo, já pode clicar lá no Tec Educar, que a avaliação estará preparada lá para vocês, tá bom? Pode consultar o livro, pode fazer no computador ou faça no caderno, como preferir. Pega o celular, bate uma foto e manda aqui para o tio João para me dar a nota da prova de junho, tá bom? Aí em julho passo outra prova e aí nós fecharemos o segundo bimestre, tá bom? Lembrando que o primeiro bimestre já foi encerrado em maio, tudo certo? Então, como já havia dito a semana passada na aula sobre plantas, que nós vimos sobre briófitas e pteridófitas, nessa semana nós terminaremos esse assunto de plantas, tá? No caso só de gimnosperma e angiospermas, e futuramente, na outra semana, nós veremos os órgãos que formam cada planta, tá bom? Aí nós veremos sobre o estame, limbo, outra série de situações que compõem uma planta, tá bom? Então, livro na mão, página 42, tá bom? 43, 44, 45. Vocês terão exercício na página 46 e 47. A avaliação, que vai estar lá no Tec Educar, vocês irão consultar as respostas desde a página 18 até a 45, tá? Então, todo o conteúdo de junho até nessa aula de hoje pode estar envolvido na situação de responder alguma questão da prova, beleza? Tudo entendido? Então, vamos lá. Plantas com sementes. Então, olha, agora modificou. Até a semana passada era plantas sem sementes, que era o caso das briófitas, que são os musgos e hepáticas. E os musgos não tinham raiz, era rizóide, não tinha caule, era cauloide, não tinha folha, era filóide. E as pteridófitas, que já eram as samambaias, que já evoluíram porque tinham vasos condutores de seiva, eram vasculares, tá? E aí o tamanho já ficou maior, porque esse vaso condutor de seiva, ele leva os nutrientes da raiz até a folha, tá bom? Por isso que as pteridófitas eram maiores que as briófitas. Agora nós veremos plantas com sementes, tá? Que aí entra gimnospermas e angiospermas. As gimnospermas, que é o caso aquela segunda imagem lá, tá? Que o meu nome tá, a minha imagem está tampando de gimnosperma, que é aquele cone ali, tá? Que é um estróbilo de uma araucária, tá? Que lá é uma semente, que lá não é um fruto. E as angiospermas, no caso das flores, que as angiospermas elas terão frutos e flores, tá? Então, olha o resuminho que eu coloquei ali, ó. O grupo de plantas que apresentam sementes são dois, as gimnospermas e angiospermas. Com o surgimento das sementes, essas plantas não dependem mais da água para a sua reprodução. Olha uma evolução aí muito importante para as plantas, porque ela pode surgir em todas as partes, praticamente todas as partes do planeta, tá? E pode conquistar todos os ambientes da Terra. As sementes se formam por meio de um processo de fecundação, que nós veremos daqui a pouco, no qual os gametas femininos, que é a oosfera, e os gametas masculinos, anterozoides, se unem formando um embrião, tá? Esse embrião que vai dar início à semente, e se for uma angiosperma, essa semente vai se transformar depois no fruto, tá? Vocês sabem que a maioria dos frutos que nós comemos, no meio do fruto tem aquela semente, não tem? É que para chegar nesse fruto, primeiro tem que chegar a semente, tá bom? Então, vamos aqui para as gimnospermas. Gimnospermas, traduzindo esse nome, significa sementes nuas, tá? Por que sementes nuas? Ah, a semente está pelada, professor? Não. Quer dizer que essa semente nua é que ela não produzirá frutos, tá? Então, toda vez que eu vi o nome gimnospermas, sementes nuas, quer dizer que essa planta não produz frutos. Exemplos de gimnospermas, araucária, pinos, tá? Cicas, e aqui no livro vocês verão algumas, tá? Que eu coloquei aí, ó, a cica, araucárias, o estróbilo lá da pinha, que nós veremos daqui a pouco, e a araucária
também ali naquela imagem acima da minha cabeça ali, tá bom? Foi o primeiro a apresentar sementes, porém não apresenta frutos. Possuem vasos condutores de seiva e podem ser encontrados em diversos ecossistemas, desde desertos até regiões áridas, tá? A região sul do Brasil, lá no Pampa, que o bioma lá é o Pampa, tem bastante araucária naquele local, tá bom? Vamos seguir. Vamos lá, gimnospermas. Essa imagem que eu coloquei aqui desse pino aqui, ó, desse cone, depois vocês pode clicar nele e girar ele em 360 graus, tá? Essa imagem está em 3D aí, depois vocês vão conseguir fazer isso. Olha o resuminho ali que eu coloquei, ó. As gimnospermas apresentam duas fases de reprodução. Primeira, os esporos produzidos ficam dentro de estróbilos. Os estróbilos, isso que eu estou falando está na página 43, tá? Se você ir acompanhando ali o estróbilo masculino, vai encontrar com o estróbilo feminino, tá? Ó, os esporos produzidos ficam dentro de estróbilos. Estróbilos são folhas modificadas formando cones, que é isso que vocês estão vendo aí do lado na imagem, tá? Que podem ser masculinos ou femininos. No caso das araucárias, ela tem planta com o estróbilo masculino e planta com o estróbilo feminino, tá? Nesse caso, esse estróbilo masculino, o embrião dele, esse gameta, ele tem que chegar até o feminino. Como que vai acontecer isso? Através de um processo chamado de anemofilia, tá? Que aí o vento vai levar os grãos de pólen do masculino até chegar no gameta feminino e acontecer essa fecundação, tá? Acompanha aí, ó. Nas araucárias apresenta plantas masculinas e femininas. No gameta masculino formam os grãos de pólen. E no gameta feminino são geradas as oosferas. Daqui a pouco nós veremos esse desenho. Calma aí. O vento, processo chamado de anemofilia, pode levar esses grãos de pólen. Após a fecundação, o embrião se desenvolve e fica dentro da semente. Quando encontra condições favoráveis, ocorre a germinação. Vocês sabem que quando encontra terra boa, aí acontece a produção. Olha agora o desenho que eu coloquei aqui da reprodução das gimnospermas. Então tá lá. A araucária de cima ali é a masculina e a de baixo é a feminina. Então deixa eu colocar aqui para você ver onde está o... Ó, aqui no estróbilo masculino, ele vai lançar os grãos de pólen, que está aqui. Ó. Aqui estão os grãos de pólen. E o de baixo é o feminino. Eu não vou ficar circulando não, porque depois eu perco mais tempo circulando do que explicando. Então, a araucária de cima é a planta com o gameta masculino, tá? Ele vai enviar esses grãos de pólen, vai entrar em contato com a oosfera, que é da árvore de baixo, que ela tem o gameta feminino, é o cone feminino, e aí esses esporos vai cair dentro desse gameta feminino, vai acontecer a fecundação, vai formar essa semente, se cair em terra boa, ela vai formar uma nova planta. Entenderam? Então, coisa tranquila de se entender. Ó. Então tá lá, o estróbilo masculino vai mandar os grãos de pólen até o estróbilo feminino, que tem a oosfera, que é o gameto feminino. Quando eles se encontram, vai acontecer a germinação, tá? E aí vai produzir uma semente, e a semente, aqui no final, ó, vai produzir uma nova araucária, tá? Então, coisa simples, é só seguir a sequência que tem aí no livro, na página 43. É bom depois dar uma lida no livro para você ter um entendimento maior, tá? Mas é coisa simples. O estróbilo masculino manda os grãos de pólen, o estróbilo feminino tem a oosfera. Quando eles se encontram, tem a germinação, forma a semente e a semente gera uma nova planta. Beleza? Vamos lá. Agora, angiospermas. Angiospermas, elas terão frutos, folhas, frutos, tá? E tem semente também, só que a semente vai originar depois no fruto, coisa que a gimnosperma não tem, que são frutos, as angiospermas possuem, tá? Isso aí vai estar no livro na página 44. Então, olha o resuminho que eu coloquei ali, ó. Maior biodiversidade de plantas do mundo. Então,
o maior grupo de plantas do mundo que existem são as angiospermas. O que caracteriza esse grupo é a presença de flores e frutos, que revestem a semente e principalmente contribuem para a dispersão delas. Essa questão de ter fruto facilita a dispersão da semente. Por quê? Porque são muitos animais comendo esse fruto, aí ele engole a semente, sai andando no meio da floresta, lá na frente ele para defecar, defeca essa semente, a semente pode ser que ela penetre na terra e forme uma nova planta, tá? Isso aí é um processo comum de acontecer, tá? Outro processo de germinação das angiospermas pode ser ou o vento leva, tá? Ou os passarinhos, quando vai sugar o néctar de uma planta, os grãozinhos de pólen vão grudar na patinha dele, e aí ele sobrevoa até uma outra planta. Esses grãos de pólen da patinha dele, na outra planta, se for da mesma espécie, esses grãos de pólen vão fecundar aquela planta, tá bom? Então, vamos seguir ali, ó. As flores são órgãos especializados na reprodução, pois nelas são produzidos os gametos femininos e masculinos, além de ocorrer a fecundação e formação de sementes e frutos. Algumas angiospermas, a produção de grãos de pólen e óvulos são na mesma planta. Vocês têm isso na página 44, tá? Que lá diz que a flor do morango com estruturas reprodutoras masculinas e femininas, elas ficam ao lado. Então, quando bate o vento, os esporos vão voar da mesma planta e já vai cair dentro dela mesma. Ali ela já vai automaticamente fazer a reprodução. Em outras, as flores masculinas estão em uma planta e as femininas em outra. Aí, nesse caso, vai ter que acontecer o processo do vento levar os grãos de pólen até a outra planta, tá? Ou um pássaro vem numa planta e leva para outra. Isso aí está na página 45. O vento pode espalhar esses grãos de pólen, ou os pássaros, que geralmente o beija-flor, por exemplo, ele está sempre lá sugando o néctar daquela planta, eles podem levar o pólen para outra planta, desde que seja da mesma espécie. Então vamos lá, reprodução das angiospermas, ó. O processo de transporte do pólen até a parte feminina da flor, onde fica o óvulo, é chamado de polinização. Polinização porque leva o pólen. Ela ocorre quando os grãos de pólen atingem a estrutura reprodutora feminina da flor, chamada de estigma, e germina formando o tubo polínico, que leva o gameta masculino do grão de pólen até o óvulo. Após a fecundação, o embrião se forma e desenvolve a semente e o fruto. A polinização pode ser feita por meio de alguns animais, como insetos, pássaros e morcegos, tá? Ou pelo vento, igual está ali. Um dos fatores que as plantas têm de fazer, as angiospermas, de fazer a reprodução: cores diversificadas, várias cores, perfumes diversos. Tem plantas que liberam um cheiro bem gostoso, tá? E aí atrai pássaros. Tem plantas que liberam carniça também, tá? E aí só vai determinadas espécies de pássaros até ela que gostam daquele aroma, tá? Isso aí também não é só planta, não só libera odores, só coisa boa não, tá? Tem cheiros ruins também. As cores, os perfumes e a produção de néctar são importantes para atrair animais polinizadores, tá? Que, como já foi dito, são quem? Morcego, pássaros, tá? E até mesmo pelo vento. Aí tem a imagem de uma reprodução. Agora você vai entender certinho aqui, ó. Então deixa eu pegar aqui. Ó. Esse aqui é a parte feminina da planta, onde está o ovário. Se você olhar bem aqui, ó, ela estaria aqui, ó, subindo aqui. Quando os grãos de pólen são soltos, esses grãos de pólen eles vão penetrar dentro desse tubo polínico aqui, ó, que aqui está mostrando. Os grãos de pólen vão entrar aqui por essa abertura, vai descer por aqui até chegar aqui onde está o ovário da planta, tá? Aí você sabe que o ovário é a parte feminina. Quando esses grãos de pólen se encontram com esse ovário, aí acontece a formação aqui, ó, de um embrião. Aí já seria esse caso aqui, ó. Tá? Aí formou o embrião vai crescer, forma semente, tá? E a semente pode produzir o fruto, tá? Ou uma nova planta e liberar aquela flor ali.
Beleza? Coisa tranquila. Exercício página 46 e 47. Nós faremos a correção na quinta-feira na nossa aula do Zoom. Tá bom? Então, um beijo do tio João. Fica com Deus. Se cuidem. E daqui uns dias nós estaremos juntos lá, brincando, se divertindo, estudando. Beleza? Um abraço. Boa prova. E faça com atenção. Beleza? Tchau, tchau.